Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha, e esse gambito muito especial, que é uma pessoa assim que floresce a minha vida. Essa pessoa maravilhosa, a doutora Julie. Doutora Julie, como é que você tá? Tô bem, um pouco nervosa, né? É, Minha é primeira, costume. Daqui primeira vez me expondo assim, mas acredito que a história que eu vou contar aqui é, vai tocar muitas mulheres. é verdade, é verdade. E precisa, né, Julie? A gente tem que Sim, vir mesmo no cenário, porque a nossa história é que mostra para outras que elas podem também, né? é E verdade. muitas das vezes as pessoas elas se sentem que não são capazes, que não pode. E na verdade, vendo outras pessoas como nós, mostra que a gente realmente pode, né, doutora Júlia? É Mas verdade. me conta aí, quem é a Júlia Letícia? Uma boa pergunta. Se eu te falar que teve duas épocas da minha vida que eu me perguntei a mesma coisa. Não é verdade? Na vida, a gente. Não sei se as suas. Eu nem sei se eu posso falar telespectadoras ou não. Essa palavra é muito difícil, não Não consigo é? Também repetir. não. As mulheres que estão nos assistindo. Isso, as mulheres que estão nos assistindo já passaram por isso, né? Porque muitas vezes, quando perguntam pra gente quem a gente é, muitas vezes a gente não sabe falar, dá aquele branco. E aí, quem eu sou? Diante de tantas pessoas no mundo, diante de tantas versões na internet, quem eu sou? Eu falo pra você que eu tive que descobrir isso duas vezes na vida. A primeira foi antes do meu acidente, né, que eu sempre perguntava quem eu nasci para ser, né? E sempre vinha essa dúvida em mim. E a segunda vez foi depois do acidente que eu tive que reaprender quem eu, quem eu sei, quem eu era, Já já né? você vai contar desse Já já eu vou acidente contar. aí. Então, eu sou cristã, eu sou filha do Deus Altíssimo, filha amada, me sinto muito amada por Deus, até mesmo pelos livramentos que Ele me deu. Eu vejo a mão dele em tudo na minha vida, não tem como tirar ele de nada. Eu sou, como eu falei, eu sou cristã, eu sou casada, eu sou advogada, né? Sou pós-graduada também em docência jurídica, né? E quero ser a melhor versão que eu posso ser e posso me tornar. Olha que linda, que linda. E me conta um pouco, Julie, você passou sua infância aqui em Brasília ou onde você passou sua infância? Sim, eu sou daqui de Brasília. Nunca saí daqui. É Para não mesmo? falar, Aham, para não falar que eu não saí, já viajei para São sim. Paulo, em alguns lugares assim, mas sou E qual cidade que foi sua infância? planaltina. E como é que foi lá? Você cresceu, você cresceu em qual bairro? Eu cresci no setor sul. Setor Sul. Setor Gente, sul. eu conheço Planaltina porque eu sou de Planaltina, né? Hoje eu moro, é a cidade que a gente escolhi pra morar. Minha avó, ela, ela foi pra lá, aí depois minha mãe teve que cuidar dela, né, os últimos dias dela e terminou que a gente ficou lá. E aí, quando eu tive as crianças, aí eu voltei pra Planaltina. Eu gosto muito, muito, muito gostoso de morar em Planaltina, viu? Nossa, muito bom. Verdade. É a cidade mãe de Brasília, né? A primeira cidade que teve em Brasília, ela existiu antes de Brasília. Na verdade, o plano piloto ia ser lá, né, Julie? Uhum. Aí eles transferiram pra capital, para o plano piloto, mas na verdade ia ser lá. Mas me conta um pouco, você lembra de alguma coisa da infância? Sim. Ah, tá. Me conta um pouco como é que eram as brincadeiras daquela época. Como é que você fazia? O que que eu fazia? Olha, as brincadeiras daquela época era. Eu falo que a nossa geração, ela é a última que experimentou o mundo sem celular, Aham, sem as redes sociais. Isso foi muito bom porque a gente sabe o que é viver sem o aparelho telefônico, é verdade. né? Então a gente tem essa experiência. Então, brincava de queimada, E você é, era boa na queimada? não muito, Eu era péssima, eu tinha eu medo de também, bola. medrosa, meu Deus.
Mas um esporte que eu gostava um pouquinho, por incrível que pareça, e parece um pouco contraditório, Aham. era futebol. É mesmo? Você Por, gostava? Você ah, jogava muito? muito não, né? Mas você tinha um grupo de meninas que jogavam naquela época? Nada, mulher. Na rua mesmo. Nada. O que que acontece? Muitas vezes os meninos me chamavam, vem jogar, eu ia. É mesmo, Porque que muitas legal. vezes eu não me sentia muito. Como é que eu posso falar? Não é nem aceita, eu acho que a palavra não é essa, mas não muito conectada com as meninas da É minha mesmo. época. Então você era mais conectado com os meninos. Isso, né? Eu me Engraçado. sentia mais aceita, por incrível que Aham. pareça. Até a Então, comunicação era melhor. era melhor. Eu era Aham. uma criança muito tímida, muito Ah, tímida. Eu tinha pouquíssimas amizades, aham. né? Tinha uma amiga, outra ali, não muitas. Queria ter um círculo maior de amizades, mas como eu era muito introvertida, Aham. né? Como é que eu posso falar? As pessoas que tinham muita amizade acabavam me rejeitando um pouco. Eu não era popular, eu Eu não era era a popular. intelectual. Mas e aí, você estudou aonde? Estudei escola classe 1. Foi A tipo, classe um fica onde ali? fica ali na vila, próxima à Vila Vicentina. Ah, tá. Isso. Escola classe 1, aí foi tipo uma escadinha. A escola classe 1 foi pro centrinho e depois pro centro 2. Então a sua trajetória na escola foi escola pública. Tudo escola Olha que pública, legal. né? Em Não, Planaltina. tudo Que em escola legal, que pública. legal. E me conta um pouco assim. Então você tinha essa coisa de brincar muito na rua? Gostava de tomar banho de chuva? Gostava, mas minha mãe não deixava. É, ficava doente. Minha mãe, ela sempre foi e sempre é. Ela é assim, ela é Aham. muito preocupada. É mesmo. Sempre se preocupa muito com a minha saúde. Sempre me viu como uma menina frágil. Aham. Mas Frágil, né? você ficava doente quando era pequena? Eu tinha anemia também, Aham. né? Então eu ficava um pouquinho. Eu me Ah, então tu adoentava. era igual eu, porque eu, minha filha, era internada o tempo todo. Ou eu ficava em casa ou eu ficava no hospital. Mas assim, que eu falo igual eu em relação à questão de ser impedida de fazer algumas coisas porque queria ter aquele cuidado excessivo, né? Apesar que minha mãe é descendente indígena, então ela ama muita chuva. É. E aí o que acontecia? A gente ia pra lá, aí começava, né, aquela chuva, ela falava, tem que dar a primeira chuva pra não ficar doente. Aí dava a primeira chuva, a gente ia. Mas quando eu não tava assim, debilitada, né, com a asma, doente, mas ela era muito bom brincar na rua, eu gostava muito, muito. E eu sou apaixonada pela chuva, até hoje eu sou, assim, quando chove, fico com a vontade de estar lá no meio da chuva, às vezes eu tô lá na câmara, aí nos deputados, aí tá aquela chuva lá fora, com aquele calor, eu gosto da chuva com calor, né? Aí eu, ai meu Deus, queria estar lá fora pulando, só que pra chegar em casa molhado não dá, né? Mas Verdade. enfim, vamos lá. Então você cresceu lá, sua adolescência também foi lá em Uhum. Planaltina. Tem alguma coisa da sua adolescência que te marcou, assim, que você lembra? Não, Foi não. tranquilo. Foi. Foi uma adolescência tranquila. Foi privada de algumas coisas que minha mãe sempre me prendeu bastante, É mesmo? né? Mas eu dou graças a Deus. Minha mãe fala uma frase que eu até agradeço a ela Você tem hoje. irmão, Julie? Tem Tenho, quantos? tenho 3 irmãos, uma já E faleceu. tudo é uma menina. Você tinha uma menina. É, a Aham, irmã menina, ela faleceu. Ela faleceu em 2014, aham. né? E tenho 2 irmãos, Ah, né? então você São tinha dois homens e duas mulheres. Então isso. você tinha amizade lá. Mas o que que sua mãe falava? Vai lá. Minha mãe, ela sempre falava pra mim bem assim, a frase: Você não é todo mundo. E eu tinha que me conformar, eu não entendia porque eu não era todo mundo. É, tem hora que a gente entra em crise, né? Minha mãe também falava isso. Me falava bastante É, isso e hoje eu você vejo entende? que essa frase, ela, no primeiro momento eu achava como uma punição para mim, Uhum, mas eu vejo que essa frase, ela marcou muito a minha vida porque realmente tudo que eu passei na vida me mostrou que realmente eu não sou todo mundo. E isso me conforta, aham, né? E isso que me mostra que eu posso avançar, que eu posso ser alguém diferente, aham. né? Então isso me deu uma liberdade.
Hoje você é uma doutora, né? Sim. Doutora. E como é que foi você ver outras meninas da sua idade daquela época, e a sua trajetória hoje? Tem diferença? Muita. É, conta pra gente. Muita diferença. Porque as meninas que eu considerava que tinham uma vida mais fácil, que não era privada, tinham uma certa liberdade, Uhum, que muitas vezes eu não tinha, né? Eu vejo que a vida delas acabaram estagnando, uhum. né? Paralisada, né? E eu percebi que esse você não é todo mundo foi como uma cerca de proteção para mim, Pra você entendeu? alcançar seus sonhos, Para né? mim alcançar meus sonhos. E aí você vê que isso daí que fez toda a diferença na sua vida pra ser quem você é hoje. Sim, Ai, que legal, muito bom. Eu acho que a mãe, ela impacta muito a nossa vida, né? verdade. Eu vejo também, lembro muitas frases dela. Também hoje eu sou mãe e eu vejo muito isso. A gente tem que lutar para que essas gerações elas possam entender isso e saber que cada um é cada um. Ah, eu quero celular. Não, não tá na hora. Ah, eu quero... Não, não tá na hora. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Como eu recebi muito essa palavra, eu gosto de falar também, viu? Hoje, pra Nicole, cara, olha, você não é todo mundo. Aí chegou a minha vez de falar. Mas, Júlia, me conta um pouco. Como é que foi essa coisa de escolher o direito? Por que que você escolheu o direito? Como é que foi isso na sua vida? Quando eu era criança, é muito engraçada essa história, porque eu gostava muito de desenhar casas. É mesmo? Gostava, tenho até hoje os desenhos, Que legal. né? Só que eu não era muito boa em exatas, tipo, era uma conta que não batia. Aí eu falei, não, quando eu era adolescente, não, eu quero ser arquiteta. Vou desenhar casas, eu gosto disso, eu gosto de ver tudo criando forma. E eu fui descobrir depois, na vida adulta, que esse desejo, na verdade, partia de um desejo que eu tinha de ter a Ter minha um lá, família, né? de ter Uhum. um lar. Né? Psicologia fala sobre isso. Sério? Não Aham. sabia, não. Isso que eu sou um amante de psicologia, É, né? Por mais que eu seja do direito, é né? Eu gosto verdade. Eu muito. gosto muito de conversar com a Júlia, porque eu saio de lá assim, ó. Às vezes eu chego aperreada, gente, eu saio de lá aliviada, por causa de cada conselho. Eu gosto muito de entender a mente humana. E eu acredito que isso, para minha profissão, me ajuda bastante, né? Uhum. Deixa o direito mais leve, não pesado. Sim, Porque no direito as pessoas vêm com muita carga, verdade. né? Muitas vezes não sabem o que fazer, né? E tem horas que eu até me pergunto, e agora? Muitas vezes a pessoa está me procurando porque quer um direcionamento, um conselho. E tem horas que dá vontade de falar, e aí, o que que você vai fazer? Peraí, eu tô te procurando É, para verdade. você me dizer o que fazer, né? Aham, Mas é tudo uma questão de análise, uma questão, tudo é uma coisa que eu aprendi na vida. Tudo na vida tem jeito. Não é o fim, não é o fim. verdade. Deus sempre tem um caminho, né? É uma opção alternativa para você sair daquilo, É verdade. né? Então é isso. Então, mas aí você falou que você desenhava as casas. Aí como é que você escolheu o direito? Aí você saiu da arquitetura, aí não quis. Aí falou, como é que Não, foi o direito na sua vida? Como é que foi o começo, assim? Como é que Julie foi pro direito? Julie foi pro direito por conta de uma profecia É dada numa mesmo? igreja. Aham. Como é que foi isso? Ah, essa só você tem que contar. Como eu falei, eu sou cristã, Aham. né? E é... Ah, Eu sou evangélica. Na igreja que eu frequentava, sempre teve muitas profecias, aham. profetas, né? E teve uma vez eu tava lá, aí veio uma profeta e virou para mim, olha, eu te vejo é, cuidando de pessoas, só que eu te vejo com uma toga preta, né? Hum, E eu te vejo como juíza. Nem era advogada na época, nem era advogada. E aquilo ficou martelando. E isso vem com a primeira pergunta que você me fez. aham. Quem é a Julie? Hum, Quem é a Julie? E eu vejo que
naquela época, quando aquela profecia veio na minha vida, eu fui desenhar a minha história. Peraí, eu não sabia o que eu queria Qual o ser, direcionamento? qual o direcionamento. Porque dizem que mães, pais que são super protetores, os filhos ficam sempre com a perda do direcionamento. Porque não tem como escolher. Eles não fazem escolhas, fazem sempre escolhas por eles. Sim, E a dificuldade do direcionamento tá aí. sim. Aí entra aquela questão do paradoxo da escolha, É. onde você tem uma gama de opções e você não sabe aonde escolher. Você não tá acostumado a escolher, né? E eu tive, por conta dessa profecia, eu tive um caminho, Um direcionamento. um Que direcionamento, um legal. caminho para trilhar. Aham. Peraí, Deus falou que eu iria ser assim, que eu iria ser juíza, eu estaria com a toga preta. E pra ser juiz, o que eu preciso O fazer? que eu preciso fazer? E aí? Aí me inscrevi numa faculdade de Direito. Na verdade, fiz aquele FIES, né? Aqueles, Financiamento. o PAS. O PAS. O PAS, fiz o primeiro, o segundo, né? Com a nota do PAS, eu consegui uma nota boa no FIES e consegui uma faculdade, né, que financiasse isso, uma faculdade privada. E aí já começa uma outra história. Outra mulher. luta. Outra luta. Porque a única faculdade que eu consegui foi em Vicente Pires. Caramba, e aí? Aí eu saía daqui. Pegava 2 ônibus? 3. 2. E aí? 2 ônibus. Pegava E era que duas horário? Era de condução. noite ou de manhã? Era de noite. De noite? De Meu noite. Deus, e quando voltava eu chegava em casa de manhã. Praticamente isso. E antes disso, por incrível que pareça, foi os caminhos que foram sendo trilhados. Na nossa vida, a gente vai vendo uma coisa conectando com a outra. E agora que eu me lembrei. Quando eu estava ainda terminando o ensino médio, minha mãe conheceu umas pessoas que trabalhavam com um juizado arbitral, né? Naquela época, a arbitragem estava começando, né? Ela surgiu a lei em si, aí começou a abrir as primeiras câmaras, né, de mediação, conciliação e arbitragem, e eu fui me candidatar para ser um juiz arbitral. Aí eu achei que não, tô seguindo o meu caminho porque Deus falou que eu seria uma juíza. Então, juiz arbitral combina. E nesse cadastro de juiz arbitral surgiu a oportunidade lá dentro de estar fazendo uma ficha de inscrição para se matricular em uma faculdade. Aí surgiu a faculdade. Entendeu? Uma coisa vai conectando com a outra. Aí usou minha nota do PAS, usou minha nota do FIES, consegui a bolsa, né? Só que tinha o porém. A faculdade longe. Mas eu sempre encarei esses E desafios. você chegava em casa que horas, mais ou menos? Mais de meia-noite, mulher. Caramba. E nessa época, Porque você cruzava a cidade, né? Quantas horas, mais ou menos? Quanto tempo levava de Planaltina pra Vicente Pires? mulher, um bom tempo. Eu acho que mais de 1 hora. Porque Porque daqui pro plano, de Planaltina pro plano, 40 minutos, né? Uhum, E de mais 30, acho que 1h30. uhum. Caramba. E sem falar as esperas nas paradas de ônibus. É. Mas foi bom pra mim. Sim, Foi ali ruim, você vai sendo moldada, vai crescendo, né? E vai entendendo como funciona o mundo. E é uma aventura, né? Aham. Isso foi o quê? No ano de 2015. 2015. Foi bem quando eu casei. Eu casei também em 2015 e logo fui chamada para a faculdade. Foi bem porque eu casei em janeiro, fui chamada em fevereiro. Olha só, Foi uma coisa atrás da outra. uma coisa atrás da outra. E aí você casou, ele era da igreja também, não? A gente se converteu junto. Foi mesmo? Uhum. Mas vocês eram de outra igreja? Não. Não, nunca foram. Se conheceram no dia que vocês... Como foi isso? Ah, não. Essa aí tu tem que contar. A gente se conheceu vizinhos. Ah, eram vizinhos. Aí já se gostavam mais pequeno, não? Não. Como eu te falei no início, eu morei no setor sul, né? Depois de um tempo, a gente se mudou para o setor tradicional,
né? E nessa mudança que eu conheci meu esposo. É mesmo isso. Só que na época a gente era muito amigo. Uhum. Eu que arranjava as namoradinhas pra ele. Olha. E sempre fui muito justa quanto a isso. Aham, Aí a justiça já apareceu aham, ali. aham. Né? Porque eu lembro que quando eu arranjava as namoradinhas, ele era muito pegador na época. Uhum. Aí, muitas vezes, uma outra amiga dava mole pra ele, ele já ia pra cima. Não, peraí, a outra já tá sonhando Com você. com você, planejando o casamento, você vai fazer isso? Não, de maneira nenhuma, eu não Ainda deixava. controlava. Já Arrumava as falava. namoradas pro futuro esposo. Nem sabia que era futuro Nem esposo. sabia. Né? Arranjava as namoradas, ainda controlava as que ele Nossa história é muito bacana. E A aí? gente tá o quê? A gente já tá com 19 anos É juntos. mesmo? Caramba. Não, 19 Júlia, não anos. precisa falar a sua idade. Eu pensei que você tinha 12 anos. Mas e aí, como é que foi? Vocês. Aí, como é que foi que surgiu esse amor, essa coisa? Esse amor surgiu? Hum. Boa pergunta, mulher. Mas surgiu. O que que acontece? Teve uma época que ele já estava interessado em mim, só que eu não sabia, Uhum. né? Eu acredito que ele viu o meu caráter, o jeito que eu lidar com as situações. O senso de justiça com as mulheres. É, né? Aí ele chegou a confessar esse sentimento, aí eu fui e acabei me abrindo para ele. Não, vamos tentar. Eita. Aí, Deu com certo. pouco tempo de namoro, eu acho que Deus foi encaminhando tudo, né? Pouco tempo de namoro, a gente se converteu, a gente foi numa igreja, a gente se converteu, né? E estamos aí até hoje. Né? Legal. Crescemos na igreja, crescemos, quando eu falo assim, fomos tendo carro, Vocês sendo casaram, então vocês ungidos casaram na igreja. na igreja. Olha, que legal. E Júlio, me conta um pouco. A gente tá no Gambito da Rainha, que é. Ele fala sobre mudanças, né? O que que teve que sacrificar pra estar aqui hoje. E você teve um. Eu já sei, né, da história, gente. Teve uma grande mudança na sua vida. E como é que foi isso? O que que aconteceu na sua vida que trouxe essa mudança pra você e faz a composição da Julie que é hoje, dessa mulher poderosa, essa mulher, né, que fala para outras mulheres e que emociona muito. Conta pra gente, conta pra nossas. Eu não vou falar telespectadoras. Consegui! Eu Olha, consegui falar. As mulheres que estão assistindo o nosso podcast. isso foi. Como é que eu começo a contar sobre isso? Começa a contar quando você tava viajando. Lá vem eu Olha! mostrando a dica, dando a dica. O dia foi uma data marcante, 11 de setembro. Foi 11 de setembro? Uau! Bem, Ah. inclusive, já estou dando um spoiler aqui, vai surgir o livro. Ah, é? Vou contar um Ah, pouquinho sobre a tá. minha história, sobre ele, né? Que Foi legal. 11 de setembro de 2020. Eu já tinha me tornado advogada, Uhum. né? Tava advogando há poucos meses, eu tava o quê? Já tinha com a OAB tudo. Com a OAB e Olha. tudo. E um detalhe que eu não falei aqui, eu me formei, a faculdade de Direito é 5 anos. Uhum. Eu me formei em menos tempo. É mesmo? Uhum. Eu passei nos quadros da OAB no 8º e 9º semestre. Esse negócio de você não é todo mundo, você estudava bastante, né? Sim. E engraçado que, para completar a história, antes de eu entrar na mudança, Uhum. né, a mudança de chave na minha vida, Antes de você entrar no 11 de setembro. antes de eu entrar no 11 de setembro, eu fui uma pessoa que não tive padrinhos, não tive pessoas que pegassem na minha mão e falassem, não, vem aqui, eu tenho uma grande oportunidade para você crescer na vida. Aí entra aquela questão, não sabia o que eu queria ser por conta que não tinha ninguém para mim, referenciais para mim, Uhum. né, que falasse, olha, aqui é legal, aqui você vai conseguir alguma coisa, né, e por eu não ser todo mundo, aí entra o que minha mãe sempre me disse, né, por isso que eu falo que é uma das chaves da minha vida. Eu sempre consegui as minhas coisas por bastante esforço. Uhum. Por bastante esforço.
tanto a faculdade, como eu falei, pegava 2 ônibus, não foi fácil. Trabalhava nesse meio tempo, por isso que eu pegava 2 ônibus. Acordava cedo para estar no plano 8 horas da manhã. Acordava 5 da manhã. Acordava 5 da manhã. Aí saía do trabalho, pegava um trânsito para IPTG, para chegar na faculdade no horário. Ficava lá até 10 horas da noite, atravessava a ponte para pegar o outro ônibus, né? Corria muitas vezes tinha assalto nos ônibus, né? Eu já, de tanto sofrer assalto, já me preparava, guardava o celular aqui, né? Quando a pessoa... Eu também já roubaram meu celular, é horrível. É horrível isso. Você perde muita coisa quando Aí você... abria, não, cadê? Não, só tem livro aqui, não tem nada. Colocava o celular no silencioso, passei por tudo isso, mulher. E chegou uma época na faculdade que tinha os estágios, né? Aí foi uma das coisas que eu pensei, gente, com um estágio desse eu vou começar a estagiar no escritório, vou entender como funciona e vou crescer. Cheguei a emitir meu currículo, a tentar ir, só que eu percebia que as idas nos escritórios, quem conseguia êxito nelas era quem conhecia alguém lá dentro, quem tivesse uma indicação, né? Ou tivesse um MBA em Harvard. Né? Então eu nunca conseguia. Aí eu tive a ideia de ir na seccional da OAB, tirar minha carteirinha de estagiário, que eu via que algumas pessoas que conseguiam tinham essa carteirinha. Eu pagava uma anuidade, né? Eu não, vou fazer isso. Quem disse? Mesmo com a carteirinha de estagiário, não consegui. E de tanto portas na cara que eu levei, que eu, afinal de contas, eu não era todo mundo. Então, eu decidi estudar por mim mesma para passar na OAB. Eu não quero saber, ninguém quer me dar oportunidade para me saber como é ser um advogado, se eu quero realmente essa profissão. Eu vou me tornar um advogado. Uau. Então, Acho que é na dificuldade que a gente consegue, né, decidir. Verdade. Isso foi o meu impulsionamento. Conversei na época com meu esposo, né? Ele me incentivou bastante a sair do emprego para estar estudando, né? Para estar passando na segunda ou na primeira fase, né? Porque são 2 fases, primeira e segunda fase do OAB. E assim eu fiz, né? Na época a gente passou por uma dificuldade financeira, a gente saiu da nossa casa, foi morar com a minha sogra, né? Com a mãe dele. Ele falou, olha, eu seguro as pontas aqui, seu salário ajudava a gente, né? Porque juntava o meu salário dele, dava para pagar aluguel, as contas, tudo. E a gente apertou, desceu para casa da minha sogra e começou a minha rotina de estudos. Eu tenho um Instagram antigo que mostra eu estudando. Já era Instagram? Já tinha Instagram naquela época. O Instagram pra mim é novo, mas é velho. Então, eu estudei bastante. Nessa época eu tava o quê? No 7º semestre da faculdade. Estudando. Fiz a primeira fase da OAB. Detalhe, estudava com livros de paradas de ônibus. Caramba! Achava um monte de livros. É mesmo? Né? Por isso que eu falo que até as idas biblioteca para a parada de ônibus Isso também é o foram tempo boas. de você ler no ônibus também, né? Sim. Caramba. Eu não tinha dinheiro para... Como eu falei, eu era casada, pagava aluguel, quer dizer, eu sou casada, pagava aluguel, apertou pra gente nas nossas finanças e eu não tinha dinheiro para comprar livro, para pagar um cursinho preparatório. Então eu tive que me preparar do meu jeito. Né? Então a importância desses projetos sociais nas paradas, né? De ter livros nas paradas. Olha só, então é fruto de um livro. Olha que legal. Fruto de um livro. Então eu estudava nas paradas de ônibus, aproveitava o tempo, as horas dentro do ônibus para estar estudando, né? E isso me ajudou bastante, né? Passei, logrei êxito na primeira fase do OAB. Estudava muito por questões, muito mesmo. Assistia tudo que era vídeo aula gratuita no YouTube, assistia.
né? Então é possível, né, É Júlia? possível, é possível. Logrei êxito, aí fui para a segunda fase, Ah, que apertou mais um pouquinho. foi mesmo. Difícil. Aí fiz a mesma tática. Eu vi que a primeira deu certo. Peraí, eu vou estudar por questões. Aham. Era a única alternativa que eu tinha. E por aulas gratuitas. E Olha fiz só. isso. E engraçado, a minha segunda fase, se eu não me engano, foi o exame 29. 29 da OAB. E foi direito do trabalho que eu escolhi. E caiu uma peça que não é de costume a banca colocar. Tipo, eu fui a sorteada. É Eu mesmo? não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. E caiu essa peça. Inclusive, aí não deu branco em mim porque eu sabia, eu treinei ela também nos meus estudos sozinha. Por mais que a maioria dos cursos passava as que mais caíam, né, as peças que mais caíam, por eu estudar sozinha, não ser todo mundo, Aham. eu cheguei a estudar essa peça. E graças a Deus, Foi Deus bem a peça que caiu. foi. E Deus me fez lembrar. E Uau. passei, logrei êxito. Como eu falei, eu estava no 8º semestre. A faculdade se sentiu prestigiada. Passou eu e mais 2 da minha sala. Olha só. A faculdade se sentiu prestigiada e me deu, antecipou o meu diploma. É mesmo? Minha, Então você tu... fez em pouco tempo. Aham, minha turma se formou em Então você teve, 2020. vamos lá, você teve duas sensações. Qual que é a sensação de pegar a carteira da OAB e pegar o diploma? Mulher, maravilhoso. Eu me senti vitoriosa. Me senti Depois de vitoriosa. tanta luta, né, Júlia? Depois de tanta luta, eu vi que todo o meu esforço valeu a Não pena. foi em vão. Não foi em vão. E agora a gente vai voltar pro 11 de setembro. Vamos lá. E aí, Júlia, conta pra gente. Como eu falei, minha turma ela se formou em 2020. Aham, Quando eu já estava com a minha carteirinha, começando a advogar, aham. ganhei uma pós-graduação também. Uau. Então, minha vida tá seguindo, né? Eu tava pegando meus primeiros clientes. Aí, quando foi no setembro, a gente decidiu viajar para a nossa querida Caldas Novas do Goiás. Todo Uhum. mundo já foi por É, que é muito bom. né? Então, a gente decidiu fazer isso. A gente sempre saía cedo, de madrugada, Uhum. né? E uma semana antes, meu coração tava meio que apertado e eu não sabia o motivo. Uhum. Sabe quando você fica com aquela sensação Sim, ruim, sim. né? E eu não sabia, eu tava orando bastante, eu, Senhor, não sei o que que tá acontecendo, eu não sei por que eu estou assim, mas eu vou estar orando. E nesse dia, eu acordei meio mais cedo, a gente ia sair umas 5 da manhã. Eu acordei, eram umas 3 horas da manhã, meu coração estava muito incomodado. Eu comecei a orar, Senhor, abençoa a minha viagem, eu não sabia o que iria acontecer. E Deus, ele me deu um versículo que está em Isaías, eu só não vou lembrar agora o versículo exato, Uhum. mas eu conto para vocês no meu livro. Leia o livro, né, Ó, gente? leia o Aham. livro. Eu quero lançar ele em setembro, né, como um Ah, marco. uhum. Eu tô quase finalizando ele. E o versículo ele dizia bem assim: não tenha medo, não tenha medo, a minha mão vai te proteger. Era algo nesse Sim. sentido. O meu braço forte irá te proteger. Eu anotei esse versículo. Eu sempre ando com agendas, eu gosto muito de anotar as coisas, né? Viciada em papelaria. Muito, muito. E nesse dia eu deixei o dia 11 em branco na agenda. Não Uhum. sei o motivo que eu fiz isso, mas Deus sabe de todas as coisas. E anotei esse versículo no dia 12. Ah, E levei minha agenda normalmente. Fui dormindo na parte de trás com a minha sobrinha. A gente seguiu viagem. Só que como eu estava muito cansada, fui dormindo na viagem todinha. Eu tinha madrugado também para orar. E quando foi a caminho de Vianópolis, o carro ele perde, não é que perde direção. Meu esposo escuta um tilintar na caixa de máquinas do carro.
Eu nem sei se fala assim, gente. O que é tilintar? Um barulho. Tum, Tac. tac. Ah. Quando ele foi E ver, era alto ou era... Ele fala ser alto ou não? era alto. Eita. Quando ele foi ver, a direção do carro estava sem direção. Imagina isso na BR. Hum. Ele, como motorista experiente, ele foi conduzindo o carro pelo freio de mão, né? Uhum. Quando pensa que não, o carro, ele que estava em alta velocidade não, né? A velocidade da Velocidade via, da BR. Aham. da BR, fazendo esse controle, o carro ele dá uma virada. No que ele dá uma virada, ele entra na contramão. E nessa contramão estava vindo um caminhão. O caminhão tentando fazer também, tomar as medidas necessárias, acabou não conseguindo e o nosso carro colide de frente com o caminhão. O carro deu perca total, né? Depois eu mostro para vocês a imagem. E eu dormindo, fiquei. E esse meu sono ficou 11 dias. Nossa. 11 dias. Eu E seu tive, marido, ele conta como é que foi? Eles lá, o desespero? sim. Ah. Se vocês verem a frente do carro, acabou. Eles chegaram a ficar presos nas ferragens? Não. Não, Conseguiu sair. conseguiu sair. Foi a mão de Deus. Eu entendi a questão do versículo. A Uhum. minha mão vai te proteger, o meu braço forte te protegerá. Uhum. Por mais que o carro destruiu a frente, você vê, Deus foi tão lindo que mandou, em seguida estava vindo atrás duas ambulâncias da SAMU, Olha só. na BR. E quando o pessoal da SAMU viu o acidente, parou para socorrer, procuraram, cadê as duas pessoas da frente? Quem estava na frente era meu esposo e minha sogra. Aham. Eles conseguiram sair. Conseguiram sair Ah. e estavam socorrendo os dois de trás, que era eu e minha sobrinha. Uhum. Minha sobrinha, hoje é uma mulher casada, tem filha, Uhum. né? Tá vivendo a vida dela. Ela tinha quantos anos? Ela era adolescente. Adolescente. Nossa. Adolescente. Uhum. Ela, com a mania de adolescente, o cinto assim, colocou o cinto assim na barriga. Nossa. Com o impacto, o cinto cortou ela por dentro. Nossa. Ela perdeu uma porcentagem do baço e do fígado. Uhum. E ficou exposto na hora? Não. Ela, na hora, não sei te falar, porque eu estava inconsciente. Eu estava num sono profundo. Uhum. Mas meu esposo conta que, na hora, ela começou a sentir muita sede. Ai, Aí não a gente pode já dar água. sabe o que acontece, né? Ela tava tendo hemorragia interna, né? Aham. Muita sede. Aí, em desespero, a minha sogra quase ia dando água para ela, né? E meu esposo foi, não dá água para ela. E aí ela sentia muita sede. Isso, ela sentia muita sede, Aí foram dar água pra ela? sim. E meu esposo, como ele é militar, ele entende de primeiros socorros. Ele não dá essa água, porque se a água batesse Uhum. no organismo, né, ele ia falecer ali naquele momento, Nossa. né, que ela tava tendo hemorragia interna. Então não chegou a ficar exposto, ficou interno. Uhum. Uhum. Aí, Deus é tão lindo, como eu te falei, tava vindo duas ambulâncias atrás, Uhum. né? No primeiro momento, minha sogra olhou para mim e achou que eu tinha falecido, porque eu estava na mesma posição que eu estava antes, dormindo, só que com a cabeça para baixo e sem mexer, sem fazer nenhum movimento, Uhum. nem de respiração. Ela conta que poucos segundos eu dei aquele suspiro. Uhum. Suspirei fundo. Aí ela tá viva. Se acalma, ela tá viva. Meu esposo foi, pegou na minha carótida, né? Verificou o batimento. Acho que é esse nome. Uhum. E despreocupou porque eu estava viva, né? Mas não acordava. Não acordava de maneira nenhuma.
nem fazia muitos movimentos. A gente acredita que oh, meu pai. Air fry. Air fry, isso, Aham. quase não sai. É normal fazer. Como é que eu posso falar? Tem um livro que eu vi esses dias que é A Coragem de Ser Imperfeito. Né? E isso me motivou a estar aqui nesse podcast. Porque é essa imperfeição que nos faz A gente se humanos. cobra muito, né? A gente se cobra muito, a gente quer falar certo, a gente É. quer se portar certo, né? E a graça da vida, né, de nós, seres humanos, é justamente isso, a imperfeição. Uhum. Mostrar que a gente é imperfeito, né? Então, voltando à história, meu esposo, como estava bem, Uhum. né, de pé, minha sogra Sogra. também, por incrível que pareça, porque os dois não eram para Pra estar estar aqui, vivos, né? para estar vivos. Uhum. Então, uma foi com a minha sobrinha, que foi a minha sogra, e meu esposo foi comigo na outra Uhum. ambulância. A gente foi pro hospital de Goiânia, Uhum. né? Por incrível que pareça, o hospital de Goiânia, um dos melhores hospitais, né, para mesmo. tratar Trauma. tanto traumatismo craniano que eu tive, como a lesão da minha sobrinha. Olha. A gente foi encaminhado para o hospital de lá. Muito bom. Atendimento excepcional. Por mais que seja um hospital público, Uhum. né? Olha. Atendimento extraordinário. E fiquei 11 dias na UTI, inconsciente. Você teve algum insight nesse tempo de inconsciente ou não? Não, Zero. Você zero. dormiu no carro acordando em outro lugar, Em outro lugar. assustada. Isso. E... Pra você ainda estava na viagem. Uhum. Pra mim, eu não sei nem o que se passou é na minha verdade, que mente, você mulher. não lembra, é verdade. Não Perdeu a lembro de memória. nada. E aí? Fui diagnosticada como traumatismo craniano grau médio. O cérebro chegou a inchar? Não. Não? Graças a Deus eu não tive Lesão. lesão, assim, para ter que fazer uma cirurgia no cérebro. Uhum. Mas eu tive muita perda dos axônios. Eu acho que é esse nome, axônios na mente. E isso me fez voltar, né, à minha infância. Quando eu acordei uma menina de tudo, uma criança. Quem conversava comigo percebia isso, Uhum. né? Ficava brincando, parecia uma criança, literalmente. É mesmo. Teve que aprender a andar também, tudo? Fiz fisioterapia durante um tempo, Uhum. tive que aprender até mesmo a deglutir alimentos, que eu me engasgava muito fácil, É mesmo. muito fácil. Uhum. Salto alto, nem pensar. Eu tropeçava com sandália havaiana, caía no chão. Né? Tive que ter muito cuidado, usei fralda durante um tempo, que eu não estava tendo controle da bexiga. Uhum. Né? Teve que aprender tudo de novo. Tudo de novo. Conhecer as pessoas também. E como é que é essa parte da memória? Como é que funciona? As pessoas devem ter muita curiosidade, né? Como é que funciona essa parte? O que você lembra? Em si, eu não me esqueci das pessoas, Uhum. literalmente. Do esposo? Do esposo eu cheguei a esquecer. É mesmo? Eu cheguei a esquecer. Nas primeiras semanas, Uhum. eu cheguei a esquecer dele. Né? Ele entrou um pouquinho em desespero quanto a isso, né? Uhum. Porque quando as memórias foram retornaram as da infância, primeiro. Uhum. Da infância, do pessoal que eu conheci, da família, né? Então, ele foi chegando depois. Então a memória ela vai voltando aos poucos. Não Isso, vai voltando aos poucos. Só que o mais estranho, e o mais engraçado, na verdade, foi que ele conta que no hospital eu ficava chamando por ele, inconsciente. Eu ficava chamando. Porém, quando eu acordei, eu não lembrava. Eu não me Nossa, deve ter lembrava sido um muito. impacto muito forte pra ele também, né? Sim. É como se fosse aquele filme, né? Que tem um filme que passa na Rede Globo, que tem uma moça que perde memória todos os dias, aí tem que reconquistar todos ela. os dias. É praticamente Sentiu no filme. isso.
praticamente isso que eu vivi, né? Só que eu tive que reaprender. Por isso que quando você perguntou a primeira vez, e aí, quem é a Julie? Aham. Por Você isso que eu reaprendeu a falei, segunda vez. eu tive que reaprender 2 vezes. Eu aprender quem não é nem aprender, é me conhecer, autoconhecer 2 vezes. Na Uhum. vida a gente tem isso, a gente tem que se autoconhecer. E você foi pra casa do seu pai ou você foi pra casa dele? Você foi pra casa da sua mãe, quer dizer, ou pra casa dele? Pra casa do meu marido. É? Eita, e Isso. aí, como é que foi É, isso? para minha mãe foi muito difícil, Aham. porque, como eu falei antes, eu tinha uma irmã, né, que ela faleceu pouco tempo antes de eu casar. Em É 2014 ela mesmo? faleceu, eu casei em 2015. Então, para minha mãe foi 2 saídas de casa, 2 filhos saindo. E minha irmã, ela era especial. Ah, Ela dependia da minha mãe para tudo. Ela tomou injeção errada na infância e teve choque anafilático, hum. né? Então era um bebezão. Usava fralda, né? Tinha todo o trabalho que uma Qual que é a criança idade que tem. ela tinha quando tomou a vacina? Eita, eu acho que era nos primeiros meses de vida, né? Tomou essa vacina, deu choque anafilático e ficou com essa deficiência a vida toda, Uhum, né? Ela teve problema nos rins e isso que levou ela a óbito. uhum. Ela ficou um tempinho de tratamento, fazia hemodiálise, não, a diálise, que é aquela da bolsa, uma bolsa que coloca nos rins e conecta, né? Então, minha mãe passou um tempinho de luta com ela também. Uhum, Aí ela faleceu em 2014 e eu casei logo em 2015, uhum. né? Mas como éramos vizinhos, Ah, né? tá. Pertinho. É Uhum, pertinho um do outro. E como eu fui morar um tempo com a minha sogra também, uhum. né? Eu acabei ficando um do lado do outro. Então, para ela não foi tão complicado. Só que quando deu o acidente, eu acredito que na memória dela voltou a situação da minha Foi. irmã. É como um gatilho, né? Foi um Gatilho. gatilho. Ela pensou que você ia ficar vegetativo Uhum. também. Pensou que eu iria ficar Bebê. vegetativa, bebê. E eu tava um bebê purinho. Usando fralda, tudo. Usando fralda, o jeito de falar. Muitos achavam que eu nunca iria voltar para a advocacia, Uhum. né? Aconselharam até minha família a suspender a minha OAB, né? Meu Por conta Deus. do que eu Uhum. sofri, porque eu estava demorando a voltar, a minha memória também, né? Não lembro, E. como eu te falei, eu cheguei a uma época, eu não lembrar as primeiras semanas, não lembrei do meu marido. Quem Uhum. dirá de uma faculdade de 5 anos? Sim. Né? Lembrar que eu advoguei, né? Uhum. Lembrar que eu fiz faculdade. Minha cabeça estava de uma criança. Uhum. De uma criança. E foi muito difícil para mim. Mas, como eu não sou todo mundo, lá vai a frase de novo. Eu fiz a minha fisioterapia, né? Meu esposo foi me mostrando meus livros, ó, aqui que você gostava de estudar, né? Foi me Nossa. mostrando tudo de novo, Pra fui ele deve ter sido uma pegando. experiência também muito difícil, Sim, né? eu demorava a ler, né? Muitas vezes eu ficava mais de meia hora numa página só. E Uhum. lendo parágrafo, parágrafo, sem entender, juntando as histórias, o que eu tinha Uhum. acabado de ler, né? Tive que reaprender a escrever também. Meu Deus do Tudo céu. isso, tudo isso. Mas uma coisa que eu descobri de quem é a Julie é que ela é imparável. Uau. Ela é imparável, ela não para. Independente das dificuldades que tenha, independente dos ônibus que tem que pegar, independente das investidas de assaltos, independente se uma carreta colide com seu carro. Se eu tô de pé, Deus me deu uma nova oportunidade de vida, não é para me parar. E mesmo sem conhecer realmente quem eu era, que eu estava me conhecendo novamente, eu sabia que tinha algo dentro de mim muito maior. Muito maior do que as minhas debilidades, muito maior do que os nãos que eu recebia, muito maior do que a minha condição, porque uma coisa que eu falo para você, a gente não é a nossa condição. Uau. A gente não é o nosso laudo. Eu tinha um laudo que eu não ia voltar.
a ser quem eu era. Eu tinha Nossa. um laudo que era contra, era desfavorável a mim. Mas eu tenho um Deus que é maior do que todos os laudos. E eu decidi superar, porque afinal de contas eu não sou todo mundo. Eu não sou um laudo, né? Eu não sou um diagnóstico. Uau. E minha jornada foi assim. Fácil? Difícil. Me lembro que para retornar a memória a respeito do direito, eu tive que fazer muitas provas online, né? E foi a maneira que eu descobri que o que é que acontece? Não tinha em poucos meses retornar a memória estudando o direito lá da teoria. E como é que você lembrou do seu marido? Você foi lembrando dele aos poucos? O meu marido É. ele foi lembrando dele aos poucos. E aí, como é que foi a lembrança? Aquele que foi te falando que você tinha estudado direito. Sim. Então, você tá falando que fez várias provas, porque você fazia muita prova também pra fazer o teste, né? Pra poder Uhum. passar na OAB. E Sim. aí, isso foi fazendo com que ela fosse voltando. Isso, a memória. Uma coisa que meu Isso é marido sempre fantástico, né? fala pra mim. Ele sempre falou, ele sempre me motivou bastante a respeito disso. Ele fala o seguinte, naquela época ele falava o seguinte: o conhecimento, ele tá aí. Basta você buscar. Nossa, Ele que tá dentro forte. de você. Você não perdeu ele. Ele tá aí. E ele uma hora ele vai surgir. Mas você não pode desistir. Nossa, é forte, hein, Julie? Demais. Que forte, Demais. meu Deus. Que história incrível, incrível. Julie, e me conta aí, como é que é hoje? Como é que você tá hoje? Essa mulher aí maravilhosa, que eu conheço, né? Mas o público não conhece. Hoje você vai Hoje, escrever seu livro, tá com o sim. livro aí quentinho Uhum, saindo do forno. quentinho. É, em setembro, né? Se Deus quiser, vai estar tudo pronto. E o escritório, como é que é? Você Meu criou seu nosso escritório. escritório. É, a pessoa mais improvável que existia sou eu. Então, se alguém estiver assistindo esse podcast, saiba que por mais que você se sinta improvável, né, se sinta sem padrinhos, se sinta desprovido de conhecimento, desprovido de alguma coisa que seja, a mínima que seja, você é capaz. Você é capaz, Uau. né? E a minha história, ela prova isso. Eu não desisti da advocacia. Uhum. Queriam que você desistisse, mas você Queriam, não desistiu. não desisti. E, novamente, fui reabrindo meu escritório, consegui os meus primeiros clientes. Claro, sem eles saberem do que ocorreu em Aham. 11 de setembro. Essa página tinha sido virada na minha vida, né? E ganhei as minhas primeiras ações. Ai, que Foi legal. ganhando. Que emoção. E eu sou muito é, metódica em algumas coisas. Eu Aham. gosto de métodos. Não é à Aham. toa que eu sou advogada, né? A gente gosta de processos. Aham. Então, eu juro, eu antes eu achava que esse meu jeito de ser metódica, analítica, era um fator que me prejudicava. Só que eu percebi que eu podia tirar força da minha fraqueza. O que os outros achavam que, ela é muito metódica, ela é muito analítica, ela não tem muitas vezes o pensamento rápido. Porque muitas vezes o meu pensamento ele é construído, Sim. né? Principalmente pela história toda que eu Aham. já contei, Aham. né? Eu precisei reconstruir toda a minha vida, Aham. né? Então, eu percebi que eu posso tirar força da minha fraqueza, né? E isso é um dos meus maiores, como é que eu posso falar? Minhas maiores Seu maior qualidades, talento. meu Aham. maior talento, né? Hoje meu escritório, graças a Deus, cresceu bastante. Sim. Agora Uma referência, né? tá sendo uma Principalmente para as referência. mulheres. Aham. Sou advogada contratualista, mexo com famílias também. E eu falo para você, mexer com família é uma carga Eu emocional tão imagino. grande. Não é fácil, mas o que me traz
alegria é poder ver nos olhos dos meus clientes uma paz. Eu Sim. gosto de levar paz e não caos. Sim. Porque a justiça em si Pesado, né? é pesado, né? E eu vejo que com a minha leveza, né? Muitas pessoas até me Aquilo que julgavam. achava que era fraqueza é sua maior fortaleza, É né? minha maior fortaleza, né? Então, com a minha leveza, eu consigo levar paz ao meu ambiente de trabalho. Eu consigo levar paz aos que me procuram. Uhum. Isso é muito bom, é muito gratificante. Ver uma pessoa que muitas vezes chegou amargurada no seu escritório e ela tá leve, É, sai de lá outra pessoa. outra pessoa. E você já conversou comigo Muito, também. muito bom. Eu, além de saber gerir o direito, eu Uhum. também, Deus me deu o dom de também gerir almas, Pessoas, né? gerir pessoas. Por Legal. isso que muitas vezes falavam, não, você tem um jeito de psicóloga. Você tem um jeito de psicóloga. Você não pensa em mudar de área, como é que fala? Mudar de carreira? Fazer transição. Fazer a transição? Não. Eu parei, não. O direito, ele precisa de mim. Ele precisa de uma mente assim, uma mente não tão racional, uma mente que vê além da letra, que vê o coração da pessoa. Ai, que lindo. Ele precisa disso, né? Então, a gente, por mais que eu seja metódica, gosto de métodos, né? A gente vai também pro emocional da pessoa. Muito bom, Júlia. Ai, Júlia, que história maravilhosa. Nossa, muito emocionante. Eu tenho certeza que você de casa se emocionou bastante. E é isso, parabéns, continua, faz o lançamento desse livro, eu sei que vai ser um sucesso, Sim. já pega seu exemplar, viu? E é isso, minha amiga, muito obrigada por estar aqui, você é super bem-vinda aqui no Gambito da Rainha, que é o lugar da sua voz, e eu tô muito feliz de te entrevistar, tô me sentindo honrada com essa história incrível, e volte sempre, viu? Tô muito feliz. Parabéns. Obrigada. E parabéns pela sua superação. E pode ter certeza que ainda vou ver você galgando coisas muito grandes. E é isso, gente. Chegou ao fim mais um Gambito da Rainha. Muito honrada com essa mulher maravilhosa, Julie.